Já se passaram 11 anos desde que o Flamengo, de forma surpreendente e inesperada, conquistou o título da Copa do Brasil de 2013, batendo na final o Atlético Paranaense. 2013 foi quando o Flamengo iniciou o processo de reconstrução e pagamento de dívidas, a fim de se tornar toda essa potência que é hoje em dia. O elenco do Flamengo era longe de ser bom ou considerado forte, mas se superando a cada fase, mesmo tendo sido comandado por 3 diferentes treinadores, conquistou o título, àquela altura o terceiro de sua história. A trajetória teve início na primeira fase diante do Remo, com o Flamengo avançando, vencendo os 2 jogos. Na segunda fase, o adversário foi o Campinense da Paraíba, e o Flamengo se classificou vencendo os 2 jogos, ambos por 2-1. Na terceira fase, mais um nordestino pela frente, sendo ele o Asa de Alagoas, e o Flamengo avançou com 4-1 no agregado. Nas oitavas de final, o dificílimo duelo contra o melhor time do Brasil em 2013, com o Flamengo conseguindo eliminar o Cruzeiro com a ajuda da regra do gol marcado fora de casa. Nas quartas de final, o Botafogo de Sidorf pela frente, que vinha fazendo boa campanha no Brasileirão, e com certa facilidade o Flamengo despachou o rival. Nas semis, o Goiás, que vinha fazendo uma boa campanha na Série A, chegando a brigar pelo G4, e o Flamengo avançou vencendo os 2 jogos. E na final, o Atlético Paranaense, que também vinha fazendo boa campanha na Série A, com o Furacão inclusive terminando na terceira posição. O primeiro jogo no Paraná terminou empatado em 1-1, e no segundo no Rio de Janeiro, Elias e o artilheiro Hernani Brocador fizeram os gols da vitória de 2-0 que deram o tricampeonato ao Flamengo. O goleiro Felipe estava no Flamengo desde 2011 e na época com 29 anos, ele na campanha do tricampeonato disputou 12 dos 14 jogos, todos eles como titular. Permaneceu no Flamengo até 2014, quando foi afastado por Vanderlei Luxemburgo e não teve mais espaço no clube. Em 2015, ele acertou com o Figueirense e a partir dali, Felipe passou a defender várias camisas, como as de Bragantino, Kisvarda da Hungria, Botafogo da Paraíba, Paraná, Santa Rosa do Pará, e em 2024 ele iniciou o ano defendendo o Sampaio Corrêa, mas recebendo uma proposta do futebol europeu, ele atualmente aos 40 anos vem defendendo o Differdange de Luxemburgo. Revelado pelo Flamengo, o goleiro Paulo Vitor em 2013 estava com 26 anos e sendo reserva imediato de Felipe, ele atuou em 2 jogos naquela Copa do Brasil, ambos nas semifinais contra o Goiás, por conta de Felipe estar se recuperando de uma lesão. Quando Felipe foi afastado em 2014, ele assumiu a titularidade, e foi assim até 2016, quando perdeu a vaga para Alex Muralha. Deixou o Flamengo em 2017 e foi atuar no Gaziantepspor da Turquia, onde acabou rebaixado. Entre meados de 2017 e 2021, ele atuou pelo Grêmio. Entre 2021 e 2022, ele defendeu o Marítimo de Portugal. E entre 2022 a meados de 2024, atuou no Al-Ettifaq da primeira divisão da Arábia Saudita. Recentemente, aos 37 anos, ele acertou com o Al-Rayyan do Catar. O lateral direito Leonardo Moura estava no Flamengo desde 2005 e em 2013, aos 35 anos, ele foi o capitão da histórica conquista. Disputou 11 jogos, todos como titular, e marcou um gol na goleada de 4-0 sobre o Botafogo nas quartas de final. Inclusive, nesse dia, ele completou 35 anos. Léo Moura ficou no Flamengo até março de 2015, quando, com jogo de despedida e tudo, deixou o clube após 10 anos. A partir dali, defendeu várias camisas, passando pelo Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos, FC Goa da Índia, iniciou 2016 atuando pelo Metropolitano de Santa Catarina e ainda em 2016 foi atuar no Santa Cruz. Entre 2017 e 2019 ele defendeu o Grêmio e em 2020 ele atuou pelo Botafogo da Paraíba, sendo esse seu último clube. André Santos em 2013 teve um ano bastante movimentado, com ele iniciando a temporada defendendo o Arsenal. Aí quando chegou fevereiro ele retornou ao Brasil para jogar no Grêmio, mas chegado o mês de julho ele deixou Porto Alegre e fechou contrato com o Flamengo. Na época com 30 anos, na campanha o lateral esquerdo disputou 8 jogos, todos como titular, tendo marcado um gol e dado 2 assistências. Ficou no Flamengo até metade de 2014, quando deixou o clube após a torcida protestar contra seu mau desempenho. A partir dali jogou pelo FC Goa da Índia, Botafogo de Ribeirão Preto, FC Uil da Suíça, Boluspor da Turquia e seu último clube foi o Figueirense em 2018, quando se aposentou aos 35 anos. O lateral esquerdo Ramon estava no Flamengo desde 2012 e na época com 25 anos, ele não ficou até o final da campanha, já que recebendo uma proposta da Europa, deixou o Flamengo. Disputou 3 jogos da campanha, um contra o Remo e 2 diante do Campinense, e todos como titular não marcou gol e nem deu assistência. Quando deixou o Flamengo em agosto, ele acertou com o Besiktas, time que defendeu por 2 anos e meio. Depois, entre 2015 a 2017, foi jogador do Antalyaspor, também da Turquia. Em meados de 2017, ele volta ao Brasil para jogar no Vasco, clube que se aposentou em 2018 aos 30 anos. Atualmente, aos 36 anos, ele vem trabalhando como comentarista dos canais Sport TV.
O lateral esquerdo João Paulo desembarcou no Flamengo no início da temporada, contratado junto à Ponte Preta, e na época com 27 anos ele foi bastante utilizado na campanha, tendo disputado 9 jogos, sendo 5 como titular e 4 saindo do banco de reservas, contribuindo com 2 assistências. Ainda jogou a temporada de 2014 no Flamengo, e em 2015 ele fechou com o Palmeiras, onde novamente conquistou a Copa do Brasil. Em 2016 defendeu o Bahia. Entre 2017 e 2018 foi jogador do Figueirense. Entre 2019 e até o final de sua carreira em 2022, quando estava com 36 anos, João Paulo defendeu o América Mineiro. O lateral direito Digão, em 2013, tinha 20 anos, e alternando entre o time de base e o profissional, a revelação foi utilizada em apenas um jogo na vitoriosa campanha, sendo titular na vitória de 2-1 sobre o Asa de Arapiraca, em duelo da terceira fase do Maracanã. Sem espaço no Flamengo, em 2014 ele deixou o clube e foi emprestado ao América de Natal. Em 2015 atuou pelo Volta Redonda. Já em 2016 acertou com a Portuguesa de Desportos. Ainda em 2016 ele se transferiu para a Europa, onde defendeu o Adanaspor da Turquia por 3 temporadas. Em 2020 volta ao Brasil para jogar no Metropolitano de Santa Catarina, e em 2021 ele acerta com o Bangu para jogar o Campeonato Carioca. Ainda em 2021 ele acerta com Santa Cruz, sendo esse o seu último clube aos 28 anos. O zagueiro chileno Marcos Gonzalez estava no Flamengo desde 2012, e na campanha do título ele disputou 8 jogos, sendo 6 como titular e 2 saindo do banco, não marcando gol ou dando assistência. Em 2014, Gonzalez perdeu espaço no Flamengo, tendo disputado apenas um jogo do Campeonato Carioca, e de forma amigável rescindiu seu contrato em março. Só foi arrumar outro time para jogar meses mais tarde, tendo acertado com a União Espanhola de seu país. Entre meados de 2015 e 2017, ele atuou pelo Necaxa do México, e ainda em 2017 ele retornou ao Chile para jogar no Palestino, sendo esse o seu último clube, com ele se aposentando no início de 2018. O Wallace foi mais uma contratação que desembarcou no Flamengo em 2013, com o zagueiro nas 2 temporadas anteriores tendo defendido o Corinthians. Disputou 10 jogos da vitoriosa campanha, sendo todos como titular, não marcando nenhum gol ou dando assistência. Wallace ainda ficaria no Flamengo até meados de 2016, quando criticado pela torcida pediu para sair do Flamengo. Poucos dias depois ele acertou com o Grêmio, ficando no clube até dezembro. Em janeiro de 2017 vai jogar no Gaziantepspor da Turquia, onde foi rebaixado juntamente com Paulo Victor. Ainda em 2017 retorna ao Brasil para defender o Vitória, ficando na Bahia até o início de 2018. Em fevereiro de 2018, o Göztepe da Turquia acerta com o Wallace, com ele ficando até metade de 2019 na equipe. Entre 2020 a 2021 defende novamente o Vitória, e desde 2022 ele vem jogando pelo Brusque, equipe que aos 36 anos em 2024 foi rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Chicão iniciou 2013 defendendo o Corinthians, clube que estava desde 2008, e foi em agosto de 2013 que ele desembarcou no Flamengo. Na época, com 32 anos, Chicão foi titular em 6 jogos na reta final da campanha, tendo contribuído com um gol e uma assistência. Chicão ainda jogaria a temporada de 2014 pelo Flamengo, quando encerrou o seu contrato. Em 2015, ele acertou com o Bahia, mas ainda em 2015 ele se transferiu para o Delhi Dynamos da Índia. Em 2016, após um período sem clube e sem receber propostas, se aposentou aos 35 anos. Hoje em dia vem trabalhando como coordenador técnico das categorias de base do Corinthians. O zagueiro Samir, em 2013, tinha apenas 18 anos e promovido naquele ano para o time profissional, na campanha da Copa do Brasil, ele esteve em campo em 4 jogos, sendo 3 como titular, incluindo da finalíssima contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Samir ficaria no Flamengo até 2015, quando em dezembro foi vendido à Udinese da Itália. Porém, ele primeiramente defendeu por empréstimo o Hellas Verona. Entre 2016 e 2021, ele defendeu com regularidade a Udinese, até ser vendido em 2022 para o Watford da Inglaterra. Só jogou 6 meses na terra da rainha, e ainda em 2022 ele se transferiu para o Tigres do México, clube que vem defendendo desde então. O zagueiro Renato Santos estava no Flamengo desde 2012 e na campanha do título, quando ele estava com 26 anos, foi titular nos 4 primeiros jogos, não marcando gol ou dando assistência. Perdendo espaço no decorrer da temporada, ele em setembro deixou o Flamengo e foi atuar no Vitória. Em 2014 defendeu o América Mineiro e em 2015 ele iniciou a temporada defendendo o Bragantino, mas ainda em 2015, no mês de agosto, fechou compromisso com o Macaé, que estava disputando a Série B. Em 2016 jogou no Mojimirim, em 2017 defendeu o Democrata de Minas Gerais, e após um ano parado, em 2019, ele jogou pelo Altos do Piauí, sendo esse o seu último clube aos 32 anos.
Elias, em 2013, estava com 28 anos e repatriado pelo Flamengo após passagem sem muito brilho por Atlético de Madrid e Sporting de Portugal, o volante foi de fundamental importância na conquista do tricampeonato. Disputou 13 jogos da campanha, os 13 como titular, tendo balançado as redes 5 vezes, inclusive na final contra o Atlético Paranaense, e dado uma assistência. Em 2014, o Flamengo não conseguiu manter o jogador, com ele indo atuar no Corinthians por 2 anos e meio. Teve um retorno ao Sporting em 2016 e em 2017 o Atlético Mineiro anunciou a sua contratação. Em 2020, após 3 anos no Galo, o Bahia anunciou a sua contratação, sendo o tricolor seu último clube na carreira. Atualmente vem trabalhando nos times de Ronaldo Fenômeno, no departamento de scout. Na época, com 25 anos, o volante Amaral estava no Flamengo desde 2012, e na vitoriosa campanha, o Pitbull disputou 10 jogos, todos como titular, tendo marcado um golaço no jogo de ida da final no Paraná e dado ainda uma assistência. Ainda jogou a temporada de 2014 no Flamengo, e entre 2015 e 2016 ele atuou pelo Vitória. Ficando 2017 inteiro sem clube, ele em 2018 defendeu o Boa Esporte na Série B do Brasileiro. Em 2019 jogou o primeiro semestre pelo CSA. Em 2020 ele acertou com o Motoclube. Em 2021 ele passou pelo Macaé e meses depois fechou com o Americano. Em 2022 defendeu o CSE de Alagoas e em 2023, aos 35 anos, ele jogou pelo Ação de Várzea Grande da 2ª Divisão do Mato Grosso, sendo esse o seu último clube. O volante paraguaio Víctor Cáceres estava no Flamengo desde 2012 e na época, com 28 anos, ele disputou 5 jogos da campanha, sendo 4 como titular, não marcando nenhum gol ou dando assistência. O volante ainda ficaria no Flamengo até meados de 2015, quando foi negociado com o Al Rayyan do Catar, clube que defendeu por 2 anos. Em 2017, ele retorna ao seu país para defender o Cerro Porteño, ficando no clube por mais de 3 anos. Em 2020, ele acerta com o Nacional. Em 2021, ele iniciou a temporada jogando pelo 12 de outubro, mas no segundo semestre foi jogar no Guarani. Em 2022 retorna ao 12 de outubro, clube que aos 37 anos resolveu pendurar as chuteiras. O volante Val iniciou 2013 defendendo o Mojimirim, que havia chegado nas semifinais do Campeonato Paulista, e com destaque foi anunciado como reforço do Flamengo no mês de maio. Aos 29 anos, Val, na campanha do título, disputou 2 jogos, os 2 como titular, e ambos foram contra o Asa na terceira fase. De forma pejorativa, ganhou o apelido de Val Pedreiro, com ele ainda iniciando 2014 no Flamengo. Sem espaço, se transferiu para o América de Natal, onde disputou a Série B. Depois, ainda jogou mais uma vez no Mojimirim, no Botafogo da Paraíba, no Cruzeiro do Rio Grande do Norte, no Palmeiras de Goianinha, também do Rio Grande do Norte, no Vitória das Tabocas de Pernambuco, e seu último clube foi o Força e Luz do Rio Grande do Norte em 2020, quando estava com 36 anos. O jovem meio-campo Rodolfo foi promovido ao time de cima do Flamengo em 2013 e tido como promessa, ele na época estava com 20 anos. Na campanha da Copa do Brasil disputou 3 jogos, sendo apenas um como titular, não marcando gol ou dando assistência. Sem se firmar no Flamengo, foi muitas vezes emprestado até o fim do seu contrato, indo jogar na Ponte Preta, Coritiba, Osasco, Audax e Oeste. Sem vínculo com o Flamengo, passou por vários outros clubes, como Mirassol, CRB, São Bento, CSA, dentre outros. E em 2024, aos 31 anos, ele iniciou a temporada jogando pelo Noroeste de São Paulo, mas no segundo semestre atuou pelo Brasiliense na 4ª divisão do Brasileirão. O jovem meio-campo Adrian era considerado uma das maiores promessas do Flamengo no início da década passada, ganhando inclusive o apelido de Novo Zico e comparações exageradas com o maior ídolo rubro-negro. Estava no elenco profissional desde 2012 e em 2013, aos 19 anos, ele disputou 4 jogos da vitoriosa campanha, sendo apenas um como titular. Para ganhar experiência, ele foi emprestado em 2014 ao Cagliari da Itália e na temporada seguinte foi jogar no Leeds United da Inglaterra. Também teve uma passagem de relativo destaque pelo Nantes da França, até retornar ao Flamengo em 2016 e deixar o clube em definitivo em 2017. Jogou entre 2017 e 2019 no FC Sion da Suíça e ainda em 2019 ele teve uma rápida passagem pelo Kayserispor da Turquia. Em 2020 retorna ao Brasil para jogar no Avaí e em 2021 retorna ao Sion. Na temporada 22-23, ele defendeu o Brescia na 2ª divisão da Itália, e em 2024 ele retornou ao Brasil, onde defendeu o ABC e recentemente passou pela Portuguesa do Rio de Janeiro na disputa da 4ª divisão do Brasileiro. O meio-campo Kleber Santana estava desde 2012 no Flamengo, e jogando apenas o primeiro semestre de 2013 no clube, ele foi relacionado para 3 jogos da Copa do Brasil, mas entrou em campo apenas no duelo contra o Remo no jogo de estreia no Pará. Posteriormente retornou ao Avaí para disputar a Série B. No segundo semestre de 2014, ele acertou com Criciúma, onde acabou rebaixado na lanterna da Série A. Em 2015, ele assinou com a Chapecoense, onde vinha sendo um dos líderes do elenco, mas em 2016, como todos vocês sabem, ele acabou falecendo juntamente com toda a delegação da equipe
equipe naquele trágico acidente aéreo a caminho da Colômbia. O volante Diego Silva foi mais um que desembarcou no Flamengo em 2013, contratado após se destacar no Campeonato Paulista, com ele vindo do 15 de Piracicaba. Aos 24 anos, ele disputou 6 jogos da campanha, os 6 saindo do banco de reservas, inclusive o da final no Maracanã, não marcando gol e nem dando assistência. Não permaneceu para 2014, já que foi atuar na Portuguesa. Em 2015, ele retorna ao 15 de Piracicaba, mas alguns meses depois fechou com o Guarani. Dali por diante, ainda passou por América de Natal, Cabo Friense, Sampaio Corrêa, Atlético Goianiense, Linense, 13 da Paraíba, e seu último clube foi o Marcílio Dias de Santa Catarina, clube que defendeu entre as temporadas de 2020 e 2021. O volante Luiz Antônio foi revelado em 2011 e desde então vinha sendo bastante utilizado, com ele na campanha da Copa do Brasil, sendo de extrema importância, principalmente na final, quando fez ótima exibição e foi eleito o melhor jogador da partida. Disputou 11 jogos da campanha, sendo 8 como titular e 3 saindo do banco de reservas. Teve sua relação estremecida no início de 2014, quando colocou o Flamengo na justiça, mas reintegrado, ficou na Gávea até 2015. Em 2016 foi emprestado ao Sport e ainda naquele ano foi atuar no Bahia. Entre 2017 e 2018 defendeu a Chapecoense e ainda em 2018 foi jogar no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Entre 2019 a 2021 passou pelo futebol dos Emirados Árabes, até retornar ao Brasil em 2022 para jogar no Brusque. Em 2023 jogou no futebol tailandês e ainda em 2023 se transferiu para o futebol do Vietnã, onde aos 33 anos vem defendendo o Tan Hoa da primeira divisão. Carlos Eduardo foi a grande contratação do Flamengo para a temporada, ofuscando até mesmo a chegada de Elias, com ele vindo de empréstimo junto ao Rubin Kazan da Rússia. A passagem do jogador pelo Flamengo foi bem ruim, com ele mesmo recebendo muitas chances no time titular não correspondendo. Na campanha da Copa do Brasil, Cadu disputou 10 jogos, sendo 7 como titular, tendo marcado apenas um gol, mas esse gol foi de extrema importância, pois foi aquele na derrota de 2-1 para o Cruzeiro. Após deixar o Flamengo, retornou ao Rubin Kazan em meados de 2014, e em 2016 o Atlético Mineiro repatriou o jogador. Em meados de 2017, ele acertou com o Vitória e no início de 2018 fechou com o Paraná. Ainda em 2018, ele jogou pelo Coritiba. Sem clube por todo o ano de 2019, Carlos Eduardo em 2020 acertou com o Juventude e ainda naquele ano se transferiu para o Brasiliense, clube que ficou até 2021. Desempregado em 2022, ele em 2023 acertou com Jorge Wilstermann da Bolívia, sendo esse seu último clube da carreira. O meio-campo Renato Abreu, em 2013, estava com 35 anos e no Flamengo desde 2010, ele disputou os 4 primeiros jogos da campanha, tendo marcado 2 gols na vitória de 2-1 sobre o Campinense na segunda fase, ambos os gols em cobranças de falta. Em junho daquele ano, Renato Abreu teve seu contrato rescindido com o Flamengo, sem que ele pudesse disputar a reta final da Copa do Brasil. Alguns dias depois acertou com o Santos, seu time do coração, com ele ao final da temporada resolvendo pendurar as chuteiras. Gabriel havia sido o maior investimento financeiro do Flamengo na temporada, com ele custando quase 7 milhões de reais pagos ao Bahia com a ajuda de investidores. Na campanha da Copa do Brasil, o meio-campo disputou 7 jogos, sendo 5 como titular, não marcando nenhum gol e contribuindo com uma assistência. Ficou no Flamengo até 2017, tendo disputado mais de 200 jogos pelo clube. Em 2018, ele vai atuar no Sport. Em 2019, teve sua primeira e única experiência fora do país, quando jogou no Kashiwa Reysol do Japão. Em 2020, ele iniciou o ano defendendo o Coritiba, mas ainda naquele ano foi jogar no CSA, ficando no azulão até 2022. Desde 2023, ele é jogador do Mirassol, onde é titular absoluto. Fernandinho Conceição foi contratado para a base do Flamengo vindo do Atlético Sorocaba, e sua primeira chance no time profissional foi em 2012. Em 2013, quando estava com 20 anos, Fernandinho foi relacionado para alguns jogos, tendo disputado um jogo da Copa do Brasil, e nesse único jogo ele foi titular diante do Cruzeiro, na derrota de 2-1 no Mineirão. Em 2014, ele deixou o Flamengo e foi jogar no Madureira. Ainda em 2014, se transferiu para o Estoril de Portugal, permanecendo no clube até metade de 2015. Entre 2015 e a meados de 2019, ele defendeu o Chongqing Dangdai da China e no país defendeu outras camisas, como as do Hebei, Guangzhou, Shandong Taishan, e nesse ano, em 2024, aos 31 anos, ele está jogando no Shanghai Shenhua. Na época, com 23 anos, o atacante Bruninho foi mais um que se destacou durante a disputa do Campeonato Paulista que o Flamengo resolveu apostar, com ele tendo boas atuações a serviço do Atlético Sorocaba. Na campanha do título, Bruninho disputou 2 jogos, os 2 saindo do banco de reservas, não marcando nenhum gol e contribuindo com uma assistência. O jogador até iniciou 2014 no Flamengo, mas fora dos planos foi emprestado ao Sport. No segundo semestre, ele foi outra vez emprestado, na ocasião, para o América Mineiro. De 2015 em diante passou a jogar por diversos outros clubes, incluindo
concluindo uma experiência no futebol da Coreia do Sul, e em 2024, aos 34 anos, ele defendeu no primeiro semestre o Operário do Mato Grosso. Marcelo Moreno, em 2013, estava com 26 anos, e sendo mais uma contratação de destaque na temporada, dividindo as atenções com Carlos Eduardo e Elias, não teve uma passagem de sucesso pelo Flamengo. Na campanha da Copa do Brasil, ele marcou 2 gols, ambos contra o Asa de Arapiraca, tendo contribuído ainda com uma assistência. Perdeu espaço na reta final para Hernani Brocador. Em 2014, ele vai jogar no Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro, e em 2015 inicia o ano no Grêmio. Ainda em 2015, ele deixa o Grêmio e vai jogar no futebol chinês, onde defendeu 3 diferentes camisas. Entre 2020 e 2021, ele jogou a Série B pelo Cruzeiro, e nos últimos anos jogou ainda no Cerro Porteño e no Independiente del Valle. No início de 2024, Marcelo Moreno havia acertado seu retorno ao Cruzeiro para fazer um jogo de despedida e se aposentar aos 37 anos, mas o jogo acabou não acontecendo. Hernani estava no Flamengo desde 2012, quando foi contratado após se destacar no Campeonato Paulista. E na época, com 27 anos, o brocador foi de fundamental importância na caminhada para o título, com ele sendo o artilheiro da competição com 8 gols em 11 jogos. Ficou no Flamengo até 2014, quando acabou vendido para o Al Nassr da Arábia Saudita. Em 2015, ele retorna ao Brasil para jogar no Sport, e entre 2016 a 2018 jogou no Bahia. No Grêmio, teve uma rápida passagem, até voltar ao Sport em 2018, ficando no clube até 2021. Depois jogou no Confiança, no Atibaia, no Brasiliense e em 2024, aos 38 anos, ele já defendeu a Portuguesa Carioca e recentemente o Carajás do Pará, que disputou a 2ª divisão do Paraense. O atacante Paulinho iniciou 2013 defendendo o 15 de Piracicaba e, sendo mais um que obteve destaque no Paulistão, desembarcou no Flamengo após o fim da competição. Foi de fundamental importância no título da Copa do Brasil, com ele fazendo grandes jogadas, e no total entrou em campo 11 vezes, sendo 8 jogos como titular, tendo marcado 1 gol e dado 4 assistências. Ficou no Flamengo até 2015, e até o fim do seu contrato em 2017, foi 3 vezes emprestado, passando por Santos, Vitória e Guarani. Sem vínculo com o Flamengo, passou a vestir várias camisas sem se firmar em clube nenhum, e em 2024 ele iniciou o ano defendendo o Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo, e pouco tempo depois acertou com o Penapolense da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Rafinha foi promovido ao time de cima do Flamengo justamente em 2013, quando estava com 20 anos, e fazendo grandes exibições, com dribles desconcertantes e arrancadas em direção ao gol, ganhou da torcida o apelido de Neymar da Gávea. Na caminhada para o título, Rafinha disputou 7 jogos, sendo 5 como titular, sendo dele, inclusive, o primeiro gol do Flamengo na competição, que saiu na vitória de 1-0 sobre o Remo. Rafinha ainda contribuiu com uma assistência. Em 2014, o Flamengo empresta o jogador ao Bahia, e em 2015 ele passou pelo Atlético Goianiense e pelo futebol da Coreia do Sul. Rafinha não conseguiu se firmar em clube nenhum, indo ainda jogar no futebol da Tailândia, do México, da Bolívia e em clubes modestos e pequenos de estaduais. E em 2024 ele iniciou a temporada defendendo o Ji-Paraná de Rondônia, mas pouco tempo depois fechou contrato com a Patrocinense de Minas Gerais, com quem disputou a Série D do Brasileiro. O atacante Nixon foi revelado pelo Flamengo em 2012 e na campanha da Copa do Brasil, quando estava com 20 anos, o jogador disputou 5 jogos, apenas um como titular, tendo marcado 1 gol e dado uma assistência. Em 2014 ele obteve relativo destaque, o que fez ganhar renovação contratual por mais 4 anos, só que convivendo com lesões não conseguiu se firmar. Até o fim do seu contrato em 2018, ele foi emprestado para América Mineiro, Red Bull Brasil, ABC de Natal e Kalmar FF da Suécia. Sem vínculo com o Flamengo, passou a rodar por vários clubes modestos, muitos do Nordeste, e em 2024, aos 32 anos, atuou pelo Dourense de Sergipe. O Flamengo foi comandado por 3 diferentes treinadores na vitoriosa campanha, iniciando com Jorginho, que esteve à frente na primeira e na segunda fase, depois sendo substituído por Mano Menezes, que ficou à frente na terceira fase e nas oitavas de final, e das quartas de final em diante até levantar a taça, o comandante foi o técnico da casa Jaime de Almeida, que foi efetivado no cargo. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esqueça também de deixar a sua opinião nos comentários.